Nós estamos retornando do segundo bloco, hoje varrendo a redação, com o nosso convidado Edgar de Oliveira Filho, comentando sobre a situação, crise institucional, econômica, financeira. Este governo federal se recupera a tal ponto de assumir o comando das questões políticas, já que efetivamente perdeu a confiança da população e perdeu o comando do próprio país, né? Consegue recuperar, a Dilma recupera o comando, ela recupera os ditames do país, ela recupera confiança? Olha, os americanos têm uma expressão que quando o presidente deles lá entra no final de governo e já o café começa a esfriar, né? Eles chamam de pato manco, né? Eu acho que o atual governo se encontra nessa condição. Ele já é um governo... Terminando. Em final, né? Ele entrou numa reta assim de decadência, né? Por quê? Porque são tantas questões a serem enfrentadas e uma composição, voltamos à questão institucional e à questão econômica, são tantas as frentes a serem alcançadas, né, de um problema que foi gerado pelo próprio governo, né? E eu acho que o problema foi gerado, sobretudo, por incompetência, né, daqueles que estavam lá, mas ao mesmo tempo essa incompetência, né, porque quem acredita em fantasia e está administrando uma empresa, algum governo, enfim, ele é incompetente, né, ele tem responsabilidade, né, porque sonharam com alguma coisa que não é possível de se fazer nos tempos atuais. Então, o governo, hoje, a presidência da República, enfim, o governo, ele se administra para se sustentar, ele faz o dia a dia, ele enfrenta uma questão ao dia a dia. Quando é que nós poderíamos pensar que um homem do perfil do atual ministro da Fazenda, que veio de um banco privado, fosse para o governo, né, e pregasse justamente o contrário daquilo que tudo foi feito, né? Então hoje nós temos aí o que se chama em comunicação a chamada dissonância cognitiva. Se diz uma coisa, se faz outra e se entende outra, né? O governo parece assim, né? O ministro prega um arroxo sem precedentes e a presidência da República divulga nos meios de comunicação, que é um acerto da casa. Estamos arrumando a casa, porque tivemos problema, enfrentamos uma crise, quer dizer, começa a arrumar desculpas. E a própria presidência da República se manifesta em solenidades, enfim, como se nada tivesse acontecido. Então é uma questão complicada para quem olha um pouquinho mais, parece que está jogando com a alienação da população, né? Então, até que ponto, volto à questão anterior, até que ponto a população que não é alienada vai aturar ser chamada de alienada ou vai ouvir uma conversa dessas, né? E esse é o fundamental. Então, o governo hoje ele se sustenta diariamente, ele faz, né, uma administração do dia a dia, ele não projeta nada a longo prazo, a médio a longo prazo, né? Disputa ali com o Senado e com a Câmara, os seus dois representantes, os dois presidentes, disputa espaço de poder, né? E é uma disputa até estranha, porque não se sabe bem o que eles querem, né, publicamente. Talvez eles saibam o que eles querem, né? Mas é uma disputa assim pública, que é trazida ao público, que é uma coisa meio sem pé nem cabeça, não se define. Claro que eles querem o poder pelo poder, né? Ali não se trata nem de dinheiro, de riqueza, mas sim de poder. Então vai além aí do entendimento dos simples mortais que somos, né? Mas eu vejo assim, eu acho que essa é a questão transcendental, né? O governo ele começou a terminar no seu segundo dia, porque ele parece alienado das grandes questões nacionais, né? Ele faz uma coisa, diz outra, as pessoas entendem outra. Então, vamos ver quanto tempo a população vai aguentar isso aí, esse discurso,
né? Eu penso assim. Nosso convidado Edgar além de oficial da reserva, eu já falei antes, publicitário. Com toda a máquina, e o PT sempre explorou muito a questão da publicidade com muita eficiência, com muito profissionalismo. Mesmo esses grandes profissionais que estão ao lado do partido do governo dificilmente revertem a imagem da presidente. Não, é muito difícil porque a publicidade hoje, ela lida cada vez mais com a realidade, com a verdade. Então, aquilo que não é verdadeiro não se sustenta. Ele pode, durante algum tempo, ficar e aparecer como aconteceu, né? Mas a prática, o dia a dia, ele derruba a mentira publicitária. Então, não é um bom conselho se fazer aí propaganda enganosa, né? Como tudo. Por quê? Porque a verdade, ela supera isso tudo no decorrer do tempo, né? E a propaganda do PT, ela no início, ela foi muito inteligente e tocou muito as pessoas, porque ela aproveitou aquela esperança, aquele sonho, quase um sonho idílico que todos temos, assim, de uma sociedade justa, perfeita, onde tudo corre bem, porque saímos de um regime ditatorial. Tivemos ali um intervalo, Fernando Henrique Cardoso, enfim, mas aquela mensagem ainda lá dos tempos da administração do país pelos militares, ela ainda tocava as pessoas. E essas pessoas chegaram ao momento de elas passarem a mensagem. E eles foram muito competentes, né? O PT, nesse sentido, os seus publicitários foram muito competentes. E eles tinham uma boa mensagem no início, né? E isso sem eleitos. Mas no decorrer do tempo agora, esta mensagem ela não se concretizou, né? Então foi prometido alguma coisa que não aconteceu. E isto é que vai cada vez mais proporcionando o descrédito da população. Uma coisa é certa, as pessoas hoje estão mais informadas, né? Os meios de comunicação, nós estamos aqui falando pela internet, né? Mas tem o rádio, tem a televisão, tem jornais, tem o boca a boca, as empresas têm rede interna de comunicação. Então as pessoas hoje, quer queiram, quer não queiram, elas estão mais informadas. O próprio crescimento populacional obrigou as pessoas a se informarem para sobreviver, né? E isto vem refletindo, né? As pessoas estão mais críticas, observam mais. Então, a propaganda, ela precisa ser muito bem feita, muito bem trabalhada e, sobretudo, verdadeira, sob pena de não funcionar. É só olhar a propaganda comercial. Toda aquela que apregou um produto e depois não cumpre, o efeito é pior ainda, né? A volta depois é terrível, né? E assim na política. Uma coisa que a gente tem que considerar também, que a propaganda na área política, ela lida somente com as emoções e com as esperanças das pessoas, né? Então é um ponto que é complicado e isso é o que conduz, né, os sentimentos das pessoas, né? Um candidato, enfim, um governo não é um sabonete, um sabão em pó aí que se promove as suas mil maravilhas. Ele tem que efetivamente tocar a sensibilidade das pessoas e funcionar, né? Então, aí é que está acontecendo hoje. O que foi prometido não está sendo entregue. Também é uma regra simples, mas verdadeira. Essa é a situação do nosso Brasil. Descendo ao sul, o governador Sartori, tu gostaria de estar no lugar dele? Ou como é que tu se sentiria no lugar dele? Bom, ele quis ser governador. Então, essa é uma questão. O governador em si, ele é uma pessoa, até acredito, vi ele algumas vezes, enfim, quando era deputado aqui estadual, é uma pessoa boa, simples, um homem trabalhador, enfim, né? Então, quanto a pessoa, não há nada. Mas a questão é que ele assumiu um estado que tem uma tradição, né, de longa data de ter problema.
Então, ele sabe que o Estado tem problema. Ele sabe que o Estado só se movimenta através dos funcionários, né? Os funcionários públicos. E os funcionários é que fazem a máquina funcionar. E os funcionários querem salários condizentes, enfim, né? Então, essa discussão sobre salário de funcionário público é uma discussão permanente, aceita e faz parte do negócio, né? Temos também o déficit, a falta de arrecadação, enfim, causado pela baixa produção do Estado, a produção industrial, mas o Estado tem uma produção agrícola enorme, né? Então são coisas assim que vêm ao longo dos anos. O fato é que ele está ali para resolver o problema. Ele tem que resolver o problema de alguma maneira, né? E tem que resolver aí também. Ele está prometendo, está pedindo, voltamos à questão da propaganda. Ele está prometendo, está pedindo sacrifícios e que vai resolver. A questão é essa. Será que esse sacrifício todo que ele está pedindo, toda essa campanha que ele está fazendo, vai resolver mesmo depois? Ele vai conseguir entregar esse produto? E esta é a grande dúvida que as pessoas têm, né? Será que vai valer a pena esse sacrifício que todos vão ser submetidos? Será que não tem uma outra maneira? Será que o governo não está inchado demais? Não tem contratos lesivos firmados? Não se sabe. Porque também existe uma prática assim, cada governo administra o seu mandato. Ele resolve os seus problemas naquele ano. O outro que começa a resolver os seus problemas. É da tradição política do país. As leis estão montadas, o arcabouço jurídico que rege tudo isso foi montado por deputados. Então é sabido, ele sabe, né, que herdaria uma série de problemas estruturais, enfim. Mas eu vejo que o maior problema do Estado, do Rio Grande do Sul, é a falta de capacidade econômica. O Estado, apesar de se dizer politizado, educado, enfim, ele não produz economicamente, ele não consegue gerar negócios, né? E aí sim o governo teve culpa, os governos anteriores, eu acho que mais que o déficit tiveram mais culpa nesta área, de não incentivar negócios, tanto na área agrícola. O Estado poderia, uma vez a gente aprendia no colégio que era o celeiro do Brasil, né? Celeiro do Brasil. Celeiro do Brasil. Aí, não, muda a matriz, quer dizer, cada um que chegou lá queria ter uma ideia mirabolante de salvação. Muda a matriz, agora vamos ser um Estado industrializado, vamos largar o campo, né? Será que valeu a pena? Não valeu? Será que não era melhor investir em indústrias de alimentos do que indústrias em fábricas, enfim, né? Então esse arranjo produtivo aí, uma expressão que gostam de usar os economistas e os governantes, né, é o que me parece que precisa ser melhor explorado para gerar renda e riqueza para o Estado, gerar impostos para que o Estado pague. Agora, uma questão é fundamental, né? O atual governo federal e o anterior, né, os últimos anos, essa negociação da dívida do Estado que recolhe ali 13%, né, da arrecadação automaticamente, isso aí é um descalabro. Nesse sentido, é uma vergonha. Por quê? Porque esse dinheiro vai para o governo federal para tapar furo, para ser aplicado em obras lá que todas sabemos aí são coisas até mirabolantes, que não tem efeito nenhum, é um roubo, desperdício, etc. Tal. E o Estado sendo submetido a isso. Então, muitas vezes é dito assim, o governo vai perder a arrecadação. Não, mas vai perder a arrecadação do quê? Uma arrecadação que não existiu, que não existe. Então, ninguém perde aquilo que não existe. Então, essa questão aí da dívida ser 13%, ora, façam um arranjo contábil, já que gostam tanto das pedaladas, né, e diminuam, ajudem os estados, baixem esse valor para um valor exequível, que não force a população dos estados aí a penúria, a serem explorados, os funcionários públicos não terem a justa remuneração. E o governador do estado, ele tem que fazer, como se diz, a lição de casa, ele tem que reorganizar o governo, diminuir o tamanho do governo, né, economizar, evitar gastos supérfluos, coisas que não dizem respeito à finalidade do governo,
né? Porque o governo está aqui para promover o bem social, o bem social da população. Quer dizer, o governo daqui a um pouco explora hotel, explora isso, explora aquilo, que não tem nada a ver com a atividade do governo, quando ele devia se preocupar com a saúde, educação, segurança, aquelas coisas básicas que tanto se fala. Então eu acho que há muito desperdício nesse sentido. Vamos ver se o governador que assumiu e sabe disso, ele consegue chegar a esse ponto, né? De enfrentar uma máquina que também se aproveita, né? Forças, grupos de interesse e consegue resolver o problema. Mas a pergunta assim, se eu gostaria de estar no lugar dele, não. Não, porque eu acho que não valeria a pena, enfim, dentro do atual quadro. Porque ele tem um problema muito grande, o Estado ainda tem lideranças políticas, tem lideranças econômicas, tem lideranças sociais que não entendem esta necessidade de união e de progresso, né? Nós temos ainda isso, né? Não podemos culpar só o governo. Nós temos lideranças políticas, temos lideranças sociais, temos lideranças econômicas, temos lideranças de todos os segmentos aí que não entendem e estão ali tentando, às vezes, a briga do poder pelo poder. Muito bem. Edgar, e agora te faço falamos do governo do Estado. Vai no governo do Estado, o grande temor da população, segurança, e tu trabalhou nisso. Esta dificuldade financeira imensa que o governador está atravessando, imensa, quase intransponível, né? Da pena de ver esse coitado sendo fritado, vai afetar na questão da segurança, especialmente a brigada? Não, sem dúvida, brigada e polícia civil. O fato é assim, que há muito tempo atrás, eu no governo Colares, eu integrei uma missão, enfim, de estudos, e nós passamos um longo tempo nos Estados Unidos, lá quase um mês, com a polícia de Nova York, enfim, que na época, e hoje, uma das cidades mais seguras estava começando a implantar. E aí o programa de tolerância zero. Então, o que se viu lá, na época, porque Nova York, nos anos 80, era uma das piores cidades do mundo, né? Era intransitável a partir das 5 horas da tarde. As pessoas de bem tinham que fugir das ruas, né? E o que fez a administração municipal, porque a polícia é municipal, ela fez investimentos pesados em segurança. E nos mostraram um gráfico. Aí um gráfico tipo uma pizza, ele dizia assim, eu me lembro bem, eu acho até que tem esse relatório, 93% dos investimentos, e isso ia a 3 bilhões e meio de dólares na época, pessoal, 93%, 7% investimentos em equipamentos. A atividade policial é uma atividade humana, ela não adianta ter hoje existe muita fantasia, né, sobre equipamentos eletrônicos, enfim, que são importantes, que complementam com equipamentos, mas quem executa, né, é o policial, é o patrulheiro. Então tem que haver um investimento nas pessoas, tem que haver, e o investimento que os 93% estavam incluídos salários em geral, diárias, enfim, alimentação e, sobretudo, treinamento, qualificação e exigência. Então, o policial, ele tinha um trabalho que se tornou digno, né? Então, ele exercia aquela função que é delegada pelo Estado de uma forma muito boa. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, com a diminuição de investimentos em salários, em qualificação, em treinamento, horas extras, enfim, porque são pagas horas extras, né? Cai evidentemente a qualidade do serviço, né? Diminui o número de pessoas, de policiais nas ruas, porque não tem dinheiro para pagar a hora extra, não tem dinheiro para pagar o combustível, não tem dinheiro para comprar, para repor a viatura que for, ou ser consertada.
né? E aí ficam nessas soluções de conserto, enfim, que são quebra-galho. Mas a função maior do Estado não é cumprida. Então eu vejo assim, que se esse quadro não for olhado de uma forma diferente pelo governo, né, desconscientizar de que a segurança ela exige investimentos claros, né, e não em fantasias, em programas exóticos, né, porque qual é a missão da Brigada Militar? Policiamento preventivo ostensivo fardado, uma frase antiga e grande. A Polícia Civil é polícia judiciária, ou seja, investigar e processar os documentos do crime, né? Então ela investiga, faz um inquérito e remete à justiça. Essas pessoas que estão nessas atividades, elas têm que ter condições de fazerem isso com absoluta clareza e tranquilidade. Aí melhora, né? Fora isso, existe uma questão também do prende e solta, né? O nosso arcabouço legal, tu és advogado, ele permite muita folga. Ele não julga as pessoas, os crimes dentro de uma prioridade. Hoje nós temos o nosso código aí penal, né? Ele é um código que protege mais a propriedade do que a vida, né? Nós temos um emaranhado jurídico que matar uma tartaruga é um crime hediondo, e matar uma pessoa às vezes não é um crime hediondo, né? Então essas confusões todas aí dessa legislação permitem que o crime não seja reprimido. Se enfrenta também a questão das cadeias públicas, dos presídios. Diz assim, mas nós vamos construir, as pessoas vão ter que ser presas. Tem que ser presas. O Brasil tem 750 mil presos por uma população de mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200 milhões. Os Estados Unidos têm 1.700.000 presos. E os governos gastam, fazem parcerias, privatizam cadeias, porque existe uma parcela sempre da população que vai estar envolvida com o crime. E ele precisa ser reprimido. O caráter, aquele idílico assim, do educativo, que a pena deve ser educativa, né? Nos ensinam aí sempre, ele é muito interessante, é muito bom, mas existem tipos de crimes, tipos de situações em que aquela pessoa, aquele criminoso ali, ele não adianta um processo de reeducação dele. Ele tem que ser confinado, pelo menos um certo tempo, ou o Estado tem que tomar alguma atitude. E enfrentar isso que é o problema da segurança. Essa visão clara. Olha, nós vamos construir presídio, quem cometer crime será preso. Isso foi a solução dos Estados Unidos, o programa famoso programa de tolerância zero. Quer dizer assim, né, que tem lá a construção dos psicólogos, o marketing, a propaganda, que são muito bons, né, mas a questão é assim, se você cometer um crime, você será preso. Você será punido. E funcionou. E funciona. E aqui não funciona porque não tem cadeia. Não há cadeia e não há vontade disso. Né? Porque existe ainda uma questão social, cultural, enfim. E nem recurso para tal. Que diz assim, mas aí vamos ter que prender todo mundo. Não é todo mundo, ninguém prende todo mundo. Se nós formos ali na delegacia, e eu começo a me empolgar um pouco com o tema da segurança, e vemos assim, quais são os criminosos, quantos são os criminosos que atuam na cidade aqui e causam problemas? Efetivamente, vamos contar 1, 2, 3, 4. Quantos vai dar? Será que dá 30 pessoas? Será que dá 30 pessoas? Será que não teria condições de construir um presídio municipal aqui para confinar 30 pessoas que causam problemas dioturnamente? Né? E Monte Alegre tem 60 mil habitantes. Né? Então esta é uma questão que precisa ser vista assim com mais clareza, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista social. A grande eficiência da polícia americana, qual é o indicador da polícia americana? É aquilo que se vê nos filmes, assim, tirando a parte romântica do filme, é a certeza que se você pegar o telefone e ligar para a polícia, ela vai lhe atender e em 5 minutos a viatura vai chegar na sua frente. Muitos filmes o bandido diz assim, nós temos 3 minutos que vem a polícia. Ele ligou
e a polícia está vindo. Então, enquanto nós não tivermos esse indicador e este conceito da população, essa aceitação disso, e a polícia agindo assim, quer dizer, nós sabemos, olha, tem um problema na frente da minha casa, eu vou pegar o telefone e em 5 minutos, no máximo, vai haver uma viatura policial aqui na minha frente resolvendo esse problema. O que vai acontecer? Eu vou me sentir mais e o criminoso, o marginal, o bandido, o contraventor, o infrator vai pensar 2 vezes, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer com ele vai se incomodar, né? Nós não vamos ter solução, né? Tudo mais é paliativo, né? Então nós temos um grupo de criminosos que explodem bancos, prédios com dinamite, onde moram famílias, e essas pessoas ficam lá um certo período muito curto na cadeia, porque tem uma brecha legal, uma coisa assim que permite que ele saia. Então, ele teria que pensar 2 vezes, olha, meu amigo, se tu usar dinamite em algum crime, a tua punição vai ser mais grave, tu vai sofrer uma punição muito rigorosa. Ele pensaria 2 vezes, com certeza, né? Então, a questão educativa seria uma fase, sei lá, de ressocialização para os casos que podem ser ressocializados. Isto é uma verdade em contexto. Se nós formos em qualquer grande penitenciária, pedimos as avaliações e os laudos que são permanentemente feitos daquela massa carcerária, por psicólogos, enfim, eles dizem perfeitamente, olha, esse tem chance de reabilitação, esse não tem, esse tem tal problema, etc, etc, tem um problema de saúde, um problema mental, alguma coisa que se manifesta, enfim, né? Então, aí sim valeria a pena, bom, esse grupo aqui que tem chance de reabilitação, vamos tratar com uma certa prioridade, esses demais aqui nós vamos ter que ter uma saída diferente com eles, vamos fazer um tratamento médico, alguma coisa assim, para ver se o cara melhora, né? Mas essa é a grande questão. Nós estamos encerrando nosso programa e correndo a redação, e aí, Edgardo, tu já me deu uma deixa para que nós possamos oportunamente convidar de novo, sempre uma alegria, uma sensação de ter aqui, para tratar dessa questão da segurança pública. Com certeza. Nós te agradecemos a tua presença e agradecemos a todos que nos acompanharam no Varrendo da Redação, especialmente o Anderson e o João Batista. Te agradecer, Edgar, por ter aceitado o nosso convite, e peço que tu dê as tuas manifestações finais e nós vamos encerrar nosso programa. Não, eu só quero agradecer o convite, e eu acho que o convite foi mais pela amizade do Dr. Marcos Gribler, né? Amigo de vários anos, e assim eu tenho como amigo de vários anos, né? E eu acho que é importante que se venha sempre que chamado pelos amigos para discutir os assuntos que nos interessam no nosso dia a dia, né? Senão nós vamos permitir que os maus ocupem esse espaço. Sem dúvida. E aí não podemos nos queixar, né? Então eu me sinto com esse dever, né? Se chamado, vamos participar, vamos tentar ajudar e tentar difundir cada vez mais essa ideia. Agradeço o espaço mais uma vez e parabenizo o programa pelo formato, né? E agora com as novas instalações certamente vai melhorar cada vez mais. O João Batista saiu há pouco, mas faz uma saudação a ele e a todos que trabalham aqui no jornal e realmente pelos investimentos que ele fez e caprichoso como ele é. Então até na próxima sexta-feira, às 9 horas, nosso programa Varrendo a Redação. Uma boa noite a todos, que Deus proteja a todos e que estejam conosco, né, na próxima sexta. Muito obrigado.